Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni Barcelos, esse é o canal Aeromodelismo do Brasil. Você que é ser aeromodelista, está interessado em entrar para o hobby, mas está caro? Realmente, tempos difíceis. Mas não se preocupe, nesse canal eu vou ensinar a vocês a construir o seu próprio aeromodelo. Isso mesmo, o seu próprio aeromodelo, com a sua mão de obra e o mais interessante, um custo muito baixo. E como o primeiro vídeo da série de Construa o seu próprio aeromodelo, nós vamos começar com um clássico da aviação mundial. Isso mesmo, um clássico. Como vocês podem ver aqui atrás, um Piper J3, mas não será desse tamanho não, ele vai ser em 40% de escala, construção totalmente estrutural em varetas de balsa, e eu vou ensinar isso para vocês passo a passo no decorrer de todos os vídeos aqui do canal. Eu espero que vocês possam curtir e compartilhar, se inscrevam no canal e mãos à obra. Bom pessoal, como a gente vai fabricar a nossa fuselagem em modo estrutural, totalmente fabricado em varetas de balsa, nós precisamos construir um gabarito para que a gente possa realizar esse trabalho da melhor forma possível, onde a estrutura do modelo fique totalmente alinhada, sem nenhuma imperfeição, e o mais importante, que as duas laterais fiquem exatamente iguais. Então, para isso, a gente vai utilizar essas madeirinhas aqui, que eu já deixei cortado para poupar um pouco de tempo, tá? A gente vai fazer o que? Vamos furar essas madeiras usando uma furadeira ou uma Dremel. Então a gente vai furar de modo que elas fiquem dessa forma, tá? 2 furinhos em cada uma, para que a gente possa colocar um parafusinho aqui. Vocês podem escolher aí o tamanho do furo, o parafuso que vocês queiram usar, desde que o parafuso transpasse a madeirinha e possa ser fixado na mesa, né, na bancada, sobre a planta. Aí no próximo vídeo, na continuidade, a gente vai estar inserindo essas madeiras aqui, montando o nosso gabarito sobre a planta, para então a gente poder estar realizando aí o início da construção do nosso modelo. Bom pessoal, agora a gente vai tirar essa silhueta aqui, que vai ser confeccionada em balsa, em chapa de balsa de 10 milímetros. Após então a gente retirar o molde, passamos para a construção em chapa de balsa de 10 milímetros.
E para dar início à nossa construção, ao nosso projeto Piper J3 40% de escala, a gente precisa ter algumas considerações que são importantes para a fabricação. Como se trata de um modelo que é fabricado de forma estrutural, no real seria em tubos de alumínio, nós aqui vamos fazê-lo em varetas de balsa de 12 por 12 milímetros. Para a gente conseguir executar esse projeto com perfeição, a gente vai precisar fazer um gabarito para estar fazendo a montagem das laterais dessa aeronave, desse modelo. Então, nós vamos utilizar essas madeirinhas aqui, que eu já deixei previamente prontas, tá? Elas precisam estar, pelo menos uma das faces, tá bem esquadrejada, tá ok? 2 furinhos para a gente colocar os parafusos. Você pode escolher a bitola, pode ser um parafuso fininho, sem problema, 2 milímetros é o que eu vou usar aqui. Então, você vai precisar de muitas madeirinhas dessas, eu já tenho cortadas aqui todas, e a gente vai dar início então à construção passo a passo desse gabarito, para só então a gente estar realizando o início da montagem das peças sobre o gabarito, para a gente chegar aí à primeira lateral, ao primeiro frame do nosso modelo. Acompanhe. Bom, galera, então dando sequência ao nosso vídeo, agora a gente vai iniciar a construção do gabarito para a gente poder fazer a fabricação do nosso modelo. Uma ressalva que é muito importante: vocês podem verificar que aqui na construção original também são tramados os tubos, porém, como a gente vai fazer de balsa, essa seção aqui, exatamente essa, ela não será feita em tubos, ela será feita em chapas de balsa de 10 milímetros. Então é importante que a gente faça um molde dessa seção aqui para a gente estar confeccionando depois em balsa. Eu já tirei o molde aqui, vou mostrar para vocês, mas não tem segredo, tá? Pega uma folha de papel, eu utilizei papel manteiga, que é transparente, facilita para tirar. Então você sobrepõe o papel sobre o modelo e você vai desenhar sobre o papel essa peça aqui, formando esse molde. Então, por enquanto, a gente vai guardar esse molde. A nossa construção vai se passar nas varetas dessa seção para trás. Porém, a gente precisa também gabaritar essa seção aqui para a gente estar encaixando a nossa peça depois, para ela não ficar flutuando aqui na planta, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos àqueles taquinhos de madeira que eu informei para vocês lá no início do vídeo, ok? De preferência, sempre o lado que está bem planadinho, tá? Ele tem que estar esquadrejado e com seus furinhos para colocar os parafusos. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando uma régua, tá? De preferência uma régua metálica, mas se não for metálica não tem problema. Mas tem que ter atenção que o lado da régua ele tem que estar bem alinhado, tá? Ele não pode ter nenhuma deformidade. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai seguir a extremidade da peça, não a parte de dentro, a parte de fora. A gente vai demarcar com a régua exatamente a linha de fora da peça, vai vir com o taquinho de madeira, vai centralizar, ok? Eu vou utilizar aqui parafusos, ok? Parafusos para madeira, chave para apertar, e a gente vai então seguir com o aperto
desse taquinho sobre a planta, ok? Vamos fixar o segundo parafuso, sempre cuidando para visar o esquadrejamento, para ele não sair do local, porque isso pode interferir depois na montagem das peças do modelo. Então temos aqui a primeira peça colocada. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no início, vocês podem ter verificado que o modelo ele é muito grande, mas independente disso, colocamos a planta sobre a mesa e é muito importante colocar esse plástico transparente sobre a planta, pelo seguinte fato: quando a gente for iniciar a colagem das peças aqui em balsa, a gente vai usar cola cianoacrilato. É importante ter esse plástico porque para a cola não transpassar para a planta, para o papel da planta. Sendo assim, se isso acontecer, a peça em si vai colar na planta. Então a gente coloca esse plástico que é para não ter contato da cola com a planta, ok? Isso vai facilitar a gente retirar a peça depois. Então vamos lá, dando sequência. Colocamos a primeira peça, vamos agora para a segunda peça. Sempre cuidando do esquadrejamento, colocamos uma nessa posição, seguramos, parafuso, vai pegar o parafuso, alinha a peça, ok? Aperta. Próximo parafuso. Encostou. Essa parte aqui está pronta. Certo? Agora nós vamos colocar neste sentido, sempre na parte final da peça, ok? Vamos colocar uma. Verifica se o esquadrejamento está ok. Se não tiver, você faz o alinhamento. Prossegue com o aperto. Essa parte. Partimos agora para a parte posterior. Sempre faz esse trabalho utilizando a régua, ok? Sempre utiliza a régua. É importantíssimo o alinhamento, se aqui nesse momento a gente fizer o alinhamento torto, desalinhado, a hora que a gente for montar o modelo, ele vai ser montado torto. Por isso chama-se gabarito. Então, de acordo com o gabarito que a gente vai montar aqui, a peça vai sair no gabarito quando a gente iniciar a montagem e a colagem final. Então é muito importante que nesse momento a gente tenha muita atenção, parafuse os taquinhos do gabarito na posição correta.
Eu não vou acelerar o vídeo, tá? Que é para todo mundo poder ver exatamente como que é feito, sem pressa. Quem quer aprender vai seguir na íntegra, tenho certeza disso. Verifica o alinhamento antes de colocar o segundo parafuso, checa com a régua se está alinhado. E segue no aperto. Se você quiser utilizar uma parafusadeira elétrica para facilitar, você pode utilizar. Então, nesse instante, a gente tem a primeira parte do gabarito, ok? A primeira parte do gabarito. Agora, a gente vai dar sequência na parte traseira do modelo, na cauda do modelo. Então, dando continuidade agora, a gente vai iniciar a seção da cauda na construção do nosso gabarito. Você pode estar utilizando aí a mesma régua de antes, porém eu prefiro utilizar esse perfil de alumínio aqui, porque ele é mais longo, como a cauda ela é comprida, vai facilitar bastante, tá ok? Então é o mesmo processo, a gente alinha com a extremidade de fora, vem com o taquinho o parafuso, muito importante que esteja bem alinhado, ok? Para facilitar o alinhamento, eu já vou colocar a última seção aqui atrás para a régua não se mover. Talvez não apareça no vídeo aí, mas eu já vou colocar ela aqui para a régua não se mover. Agora eu posso fazer pressão aqui que a régua não sai do lugar, isso vai facilitar o meu trabalho. Então é importante a gente tomar conta dos espaçamentos. Aqui tem uma vareta, aqui tem outra e aqui tem outra. Então a gente vai colocar os taquinhos sempre no espaçamento de uma vareta e de outra, ok? Nunca no centro onde fecha o V das emendas, tá? Sempre no espaçamento.
ok? É importante a utilização da régua, que no momento que a gente for fixar as varetas, a régua, esse alinhamento vai permitir com que as varetas fiquem expressamente retas, sem imperfeição. Senão o modelo, quando você colar, ele vai sair torto, ok? Então tem que estar sempre checando esse alinhamento aqui. Sempre pressiona contra os taquinhos que já foram fixados. Dá um pouco de trabalho, é cansativo, mas faz parte. O que importa é que você mesmo vai fazer o seu aero, não vai ficar dependendo de ninguém, que hoje em dia as coisas estão caras, o material é caro, mas a mão de obra está muito alta, o pessoal aqui no Brasil está superfaturando, então você pode fabricar o seu próprio aeromodelo. Essa técnica que eu estou utilizando aqui você pode utilizar para fazer qualquer avião, não basicamente o Piper J3, qualquer avião de forma estrutural. Em outros vídeos a gente vai abordar a fabricação de aviões mais comum, fabricado em chapa de balsa inteira, compensado, chapa de compensado, ok?
Então vejam que ficou alinhadinho, bem retinho. Temos uma junção retilínea aqui e agora a gente vai passar para a parte mais traseira e depois a parte interna da vareta, ok? Então galera, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, agora a gente vai realizar a montagem do gabarito na parte interna. A gente fez a parte externa da vareta, agora a gente vai fazer a parte interna, que seria essa parte aqui, onde vai ficar o vão para o encaixe da vareta na hora da montagem. Um detalhe que é muito importante, a gente tem que ter de preferência, tá, um pedaço da vareta que a gente vai inserir aqui no meio. No caso, a gente vai utilizar nesse modelo uma vareta de 12 por 12 milímetros, tá? Uma vareta quadrada de 12 por 12. Então é interessante a gente ter ela em mãos ou confeccionar uma madeira nesse formato com essas medidas, 12 por 12 milímetros. Por que que isso é importante? A gente precisa colocar a vareta aqui para só então a gente acoplar a próxima madeira do gabarito e só então a gente vai apertar. Por quê? Quando a gente apertar essa vareta, veja só, ela vai sair e vai ficar o vão exatamente da bitola da madeira que a gente vai executar a construção. Então é muito importante esse detalhe aqui, tem que se ater a isso. Então vamos começar lá de trás. A gente não vai mais utilizar a régua, a gente vai utilizar esse tarugo de 12 por 12 como gabarito. Então a gente coloca a madeira aqui, centraliza a madeirinha e vamos prosseguir com o aperto. É importante que essas madeiras agora, como tem esse entrelaçado aqui, elas não podem ficar por cima, tá? Elas têm que ficar por fora do entrelaçado ali. Então a gente acopla aqui, deixa bem justinho e vai apertando. Fixado o primeiro parafuso, vamos para o segundo, mesma coisa, firma para ficar bem firme e aperta. E agora a gente pode retirar a madeira e os 12 milímetros ficaram perfeitos aqui. Agora a gente passa para a segunda. Vocês podem ver que não tem segredo. É muito simples essa construção, essa confecção aqui. Só tem que ter um pouquinho de atenção. Feita a segunda, a gente retira e vai para a terceira. Vocês tendo essa atenção aqui, a construção depois vai sair perfeita. A vareta vai encaixar certinho, rente ao gabarito, não vai ter folga e a montagem e a colagem vai sair perfeita. Dá um pouco de trabalho, é um pouquinho monótono, um pouquinho cansativo, mas lá no final
a gente colhe os frutos. É muito importante essa parte aqui, tá? Com isso a gente termina essa seção. Então a primeira vareta, a parte de baixo do modelo, já está gabaritada. Agora a gente vai dar início à próxima vareta. Vamos fazer esse mesmo trabalho aqui nesta vareta longitudinal aqui, do início até o final da cauda. Bom pessoal, então dando continuidade aqui, eu já fiz um bom pedaço aqui, então eu cortei um pouco o vídeo para não ficar muito comprido, porque é o mesmo sistema que a gente fez aqui na parte de baixo, tá? Então vamos dar continuidade. Sempre checando o alinhamento da linha.
Agora aqui nessa seção, pessoal, tem que ter muita atenção. Essa vareta ela segue em linha reta até chegar nesse momento aqui. Na planta vocês vão verificar. Falando em planta, eu vou deixar a planta no link abaixo. Quem quiser, tá? Ela vai estar em 1/4 de escala. Se você quiser fazer ele menor ou maior, é só ampliar ou diminuir a planta, tá ok? Então, pessoal, agora a gente chegou em uma parte aqui na montagem do nosso gabarito que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Essa vareta que vem ao longo da fuselagem aqui, quando ela chega exatamente aqui, ela tem um caimento nessa ponta para baixo, certo? Então vocês podem ver, eu não sei se dá para ver direito pelo vídeo aí, mas na hora da construção eu vou exaltar essa questão aqui. Vocês podem ver que a vareta fica fora do esquadro. Por quê? Porque quando ela chega exatamente aqui, ela faz um caimento. Então ela vem assim e ela faz isso. Ela baixa aqui. Por que isso? Esse aqui é o alinhamento da asa em relação ao profundor. Então é muito importante esse caimento aqui. Se a gente fizer ele seguir a linha reta que vai até lá no final, no início da fuselagem, a gente não vai ter uma referência para a instalação do profundor consequentemente. Então se o profundor ficar para cima ou para baixo, o avião vai ter uma incidência, ou ele vai subir ou ele vai descer. Então esse caimento aqui é importante. Então a gente segue a construção do gabarito seguindo sempre a linha. Quando a gente for colocar a vareta aqui, quando ela chegar nessa posição, ela não vai encaixar daqui para trás. Ela vai passar por cima do gabarito. Por quê? Será necessário a gente fazer uma curvatura para ela encaixar, ok? A gente tem duas opções para dar esse segmento aqui. A primeira opção, a gente pode cortar exatamente no início da curva e emendar em ângulo, ou simplesmente dobrar a vareta. Eu vou optar por dobrar a vareta, por isso é importante o gabarito, que tendo o gabarito você consegue simplesmente dobrar a vareta aqui e dar o ângulo, porque ela vai ficar dentro do gabarito. Então não vai ter nenhuma força puxando ela para fora ou para dentro. Ela vai simplesmente se encaixar, mas ela vai ficar com um ângulo aqui, ok? Muita atenção. E agora ele já ficou com o ângulo que a gente precisa. Então a gente vem, encaixa o nosso molde de 12 por 12 e coloca a vareta de baixo, o toquinho do gabarito. Dessa forma, quando a gente colocar a vareta aqui, vocês podem ver que ele passa por cima. E
E aí a gente vai fazer esse ângulo aqui, ok? Na hora da montagem eu vou mostrar com mais detalhes essa parte aqui. Com isso a gente conclui o gabarito desta vareta central. Agora a gente vai fazer o gabarito das treliças.
no gabarito. Pessoal, com isso a gente finaliza a montagem da estrutura do nosso gabarito. Agora eu vou fazer uma filmagem panorâmica para vocês verem como é que ficou. Bom pessoal, então estamos aqui no nosso gabarito completo, como vocês podem ver. Toda a extensão da fuselagem, toda gabaritada. Trabalho, eu sei, mas é fundamental para que a gente possa executar uma montagem no gabarito. Montagem Bom galera, e com isso a gente finaliza o nosso primeiro vídeo, a construção do gabarito do Piper J3 40% de escala. Espero que vocês tenham curtido. É um pouco cansativo, é monótono, mas faz parte do trabalho. Você aprendendo a fazer o seu modelo é tudo de bom, gastando muito pouco. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, o like é importante e até o próximo vídeo com o início da construção do nosso modelo Piper J3 40% de escala. E é nóis que a voa!